Título: O Segredo de Getsemane, a batalha que ninguém viu, mas mudou tudo. Numa noite silenciosa, fora dos olhos das multidões, o Deus encarnado cai com o rosto em terra e pede algo que choca qualquer cristão. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ali, no escuro de um jardim esquecido, o Salvador do mundo treme, sua sangra, e parece sozinho. Nenhum milagre, nenhum sermão, nenhuma multidão. E há um detalhe perturbador nessa cena que quase ninguém percebe. A verdadeira batalha espiritual não foi travada na cruz, mas antes dela. O que realmente aconteceu em Getsemane? E o que esse lugar revela sobre a guerra secreta que está acontecendo dentro de você agora? Getsemane não é apenas um jardim, é o campo de batalha mais silencioso e mais decisivo da história. Antes de enfrentar a cruz, Jesus enfrenta algo ainda mais profundo: o peso do cálice. Ele não está diante de soldados, não está diante do Sinédrio, não está diante de Pilatos, ele está diante da vontade do Pai. E aqui surge o mistério que guia este vídeo. Por que o Filho de Deus, perfeito, santo, sem pecado, treme diante deste cálice? O que havia naquela noite mais sombria, que fez Jesus suar como se fosse sangue? E por que Lucas, o médico, o único que registra esse detalhe, faz questão de mostrá-lo? Existe em Getsemane uma chave para compreender a verdadeira natureza da batalha espiritual, a tensão entre nossa vontade e a vontade de Deus, e o motivo pelo qual tantas pessoas desistem antes da cruz que precisavam carregar. Para entender Getsemane, precisamos voltar ao cenário. É a noite da Páscoa judaica. Jerusalém está cheia. Peregrinos enchem a cidade. Dentro dos lares, famílias relembram o êxodo, o sangue nos umbrais, o cordeiro sacrificado. Enquanto isso, fora dos portões, um outro cordeiro se afasta da mesa com seus discípulos e segue para um lugar que lhe era familiar, o Monte das Oliveiras, mais especificamente um jardim conhecido como Getsemane. Getsemane, em aramaico e hebraico, remete à prensa de azeite, o lugar onde as azeitonas são pressionadas até liberar o óleo. E aqui a ironia divina é brutal. No lugar onde as azeitonas são esmagadas, o ungido é esmagado em agonia. No judaísmo do Segundo Templo, a Páscoa carregava o peso da memória da libertação, mas ninguém naquela noite imaginava que a verdadeira libertação passaria por um homem curvado, suando como sangue numa oração angustiada. Os discípulos estão ali, mas dormem. O céu parece em silêncio. O cenário está montado para um confronto que não é visível aos olhos humanos. É aqui que a história da redenção muda de tom e entra no registro mais íntimo da alma de Cristo. Vamos olhar de perto o texto. Lucas 22:44 descreve que Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Um médico registra a linguagem de um colapso físico e emocional extremo. A cena se desdobra em 3 movimentos teológicos profundos. Primeiro, o cálice. Jesus fala de um cálice que pode, se possível, ser afastado. Na tradição bíblica, o cálice frequentemente é símbolo da ira de Deus, do juízo, do sofrimento inevitável. Salmos, Isaías, Jeremias. Segundo, a luta da vontade. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui vemos a humanidade plena de Cristo. Ele sente horror real diante do que virá. Não é um teatro. Ao mesmo tempo, vemos a obediência perfeita. Ele se curva completamente à vontade do Pai. Terceiro, o abandono humano. Enquanto isso, os discípulos dormem por causa da tristeza. A comunidade falha. A amizade falha. O suporte humano falha. Mas existe um detalhe nesta narrativa que muda completamente nossa compreensão de batalha espiritual. Jesus não está expulsando demônios, não está confrontando fariseus, não está pregando a milhares, ele está orando e permanecendo. A guerra aqui não é contra carne e sangue visíveis, mas contra a tentação final, evitar a cruz. Antes da redenção pública, há uma rendição privada. Getsemane nos ensina algo que confronta nossa geração imediatista. Submissão não é ausência de luta. Jesus não caminha em direção à cruz com frieza robótica. Ele não é um herói de pedra, ele sente o peso, o terror, a carga do pecado do mundo que está prestes a carregar. Camada por camada, o texto revela. Camada 1, a angústia legítima. A alma de Jesus está profundamente triste até a morte. Angústia não é pecado. Questionar, tremer, chorar, não é falta de fé. Camada 2, a oração como guerra real. A verdadeira batalha espiritual é travada quando a vontade humana é confrontada pela vontade de Deus. O lugar da maior guerra é dentro da alma, não no palco, não diante da plateia. Camada 3, a rendição silenciosa.
Antes da vitória visível da ressurreição, há a vitória invisível da submissão. Antes do está consumado da cruz, há o seja feita a tua vontade de Getsemane. Camada 4. O silêncio de Deus. O Pai não afasta o cálice, não muda o plano, mas envia um anjo para fortalecê-lo. E aqui está uma das revelações mais perturbadoras da vida espiritual. Deus nem sempre remove a cruz, mas dá força para atravessá-la. Quem aprende a permanecer no seu próprio Getsemane não foge da cruz que precisa carregar e descobre que a ressurreição sempre vem depois da noite mais escura. Aqui chegamos ao ponto mais alto dessa noite. Em Getsemane, Jesus vence a batalha que torna possível a sua vitória na cruz. A cruz é o clímax visível. Getsemane é o sim secreto. Se no Éden o primeiro Adão diz na prática, não seja feita a tua vontade, mas a minha, em Getsemane, o último Adão declara em plena escuridão, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É aqui que a história humana se dobra. Naquele jardim, a vontade humana perfeita de Cristo se curva de forma absoluta à vontade do Pai. E esse é o coração da verdadeira batalha espiritual. Não é sobre sentir poder, não é sobre ver sinais, não é sobre vencer pessoas, é sobre dizer sim a Deus quando tudo em nós gostaria de fugir. Getsemane é o altar onde a obediência é selada antes do sacrifício ser visto. A maior vitória espiritual da sua vida não será quando todos aplaudirem, será quando ninguém estiver vendo, e ainda assim você escolher obedecer. Talvez você esteja vivendo o seu Getsemane agora. Ninguém vê. Você não está no Calvário ainda, não há grandes decisões públicas, não há palco, não há reconhecimento. Mas há um cálice diante de você, uma obediência difícil, um perdão que parece impossível, um chamado que exige renúncia, uma cruz que você preferia evitar. E talvez você esteja orando exatamente assim: Pai, afasta de mim este cálice. A boa notícia é que Jesus entende, ele já esteve aí. Ele conhece a tremedeira da alma, o silêncio da noite, a sensação de abandono, o peso de ter de decidir entre a sua vontade e a vontade de Deus. Getsemane nos ensina que a verdadeira força não é nunca chorar, não é nunca tremer, não é nunca se sentir cansado. Verdadeira força é permanecer, é obedecer mesmo com medo, é se curvar quando a sua carne quer fugir. E é nesse lugar secreto, não nos holofotes, mas na oração silenciosa, que as maiores vitórias da sua história serão decididas. Depois da noite mais escura, a ressurreição chega. Mas entre a promessa e a ressurreição, há um jardim onde você precisa dizer: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Getsemane é o lugar onde a vontade humana se curva à vontade de Deus. É onde a fé deixa de ser discurso e se torna entrega. Naquela noite, enquanto os discípulos dormiam e o céu parecia em silêncio, Jesus decidiu por você. Ele escolheu não fugir do cálice. A cruz, no dia seguinte, foi a consequência visível de uma decisão tomada na escuridão de um jardim. E a pergunta que fica é: o que você faz com os seus próprios Getsemanis? Você foge da cruz que precisa carregar? Ou permanece, mesmo quando a alma treme? Porque no reino de Deus, a glória da ressurreição sempre passa pelo anonimato da rendição. E existe ainda um detalhe profundo nessa história que quase ninguém percebe: o contraste entre o jardim do Éden e o jardim de Getsemane. 2 jardins, 2 Adões, 2 vontades, 2 destinos. No próximo episódio vamos entrar nessa conexão misteriosa entre os 2 jardins e descobrir como essa chave muda completamente a forma como entendemos pecado, redenção e obediência.